Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a essa matéria que trata da doutrina do homem e do pecado, ou seja, antropologia e a martiologia do curso da ETAD, ciclo 2, e agora nós vamos para a lição 2 e também para o teste 1 após a lição 2. Na lição 2, na lição 1, nós tratamos a origem do homem. Na lição 2, agora nós vamos tratar da natureza do homem. Cobrimos uma parte significativa da origem do homem na lição anterior. Alguma das coisas estudadas pode ter sido novidades para o aluno, porém o mais importante a ser aprendido é que o homem é uma criação especial de Deus. Ele existe porque o Criador assim o quis. O ser humano mantém uma relação única com o restante da criação e com o próprio Deus. Agora, nessa lição da natureza do homem, nós vamos dedicar a estudar como é que é essa natureza humana, o modo como a entendemos, a influência direta dessa natureza nos nossos comportamentos, e como essa natureza afeta a maneira como lidamos com os nossos corpos e com a nossa alma. Até mesmo os nossos relacionamentos são influenciados pelo entendimento da natureza humana e com também os nossos relacionamentos com outros seres humanos cujas constituições são como as nossas. O correto entendimento sobre a natureza humana é fundamental para não cultivarmos ideias erradas, primeiro sobre nós mesmos e também sobre o próximo, e a respeito também de Deus. Tudo se torna ainda pior no momento em que as nossas concepções errôneas são postas no lugar das Escrituras, o que infelizmente acontece em larga escala, e não somente nos ambientes seculares e acadêmicos, mas até mesmo nas igrejas e nos seminários. Nessa lição, nós vamos abordar 4 textos. Nós falaremos da natureza material do homem. Depois, falaremos de sua natureza total. Falaremos também da origem da alma e teremos algumas considerações finais. Falemos, então, da natureza material do homem. É indispensável que saibamos a verdade a respeito de nossos corpos físicos, posto que o entendimento equivocado nos levará ao distrato do corpo físico. O desmando contra o corpo acontece, muitas vezes, até por ascetismo ou por lesões diretas. Não é incomum que cristãos acolham ideias erradas quanto aos seus corpos e tratem de forma a negar a plena glória que há neles. Portanto, nos concentremos naquilo que a Bíblia ensina sobre o corpo humano para que aprendamos a conviver com a glória neles representada e com a humildade a eles recomendada. Falemos da criação do corpo do homem. A experiência corpórea e sensorial do homem ela é real, ainda que algumas pessoas insistam em negar a realidade física da existência. Quanto ao nosso corpo, a Bíblia ensina que Deus o formou, o homem, do pó da terra. O termo pó aqui não é figurado. O Criador nos fez elementos que estão presentes no mundo. Contudo, essa palavra tem poucas implicações que não podemos desprezar nessa palavra. Realizando um estudo sobre o uso do termo pó na Bíblia, para começar, se refere à condição humilde e pequena do homem ante a glória de Deus. Na maioria de suas ocorrências, a palavra pó está ligada também à tristeza, a arrependimento, à morte e ao julgamento. A morte do pó viesse, ao pó tornarás. Em alguns casos, ela é usada também em ações simbólicas que mostram desprezo e ódio. Logo, sermos feitos do pó
nos impõe reconhecer o aspecto humilde de nossos corpos. O corpo humano foi criado por Deus. Tem quanto às duas outras porções imateriais, que seria a alma e o espírito. E por ser feito pelo Criador, o corpo em si só não é mau. Verifiquemos isso à luz das Escrituras. Gênesis 1:31. Ao completar a obra, todas as coisas que tinha feito, Deus disse que tudo era bom. A possibilidade de que o corpo seja mau nos colocaria em sérias dificuldades teológicas. Se cremos que o Senhor Jesus, além de verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, então o seu corpo também seria inerentemente mau. E isso não podemos aceitar. A verdade é que todas as funções do corpo são boas e são úteis. Deus criou o corpo do homem de modo como ele é, o corpo bem como as coisas que os faz. Descrer disso é discordar de Deus, e alguém se habilita a fazê-lo. O corpo é bom e presente de Deus para nós. Outra prova que o corpo humano, como obra da criação de Deus, é bom, está no fato que ele não é um empecilho para que o homem viva em santidade, à semelhança de Deus. Quando, do princípio da história humana, o homem pode gozar da nobreza elevada e de similaridade com o Senhor, e poderia tê-lo feito por tempo indeterminado, pois o acesso ao fruto da árvore da vida lhe daria existência física ilimitada. A doutrina bíblica também da ressurreição ensina que os corpos dos salvos serão glorificados. Glorificados, sim, ainda com o corpo. E eles não serão um obstáculo para o serviço e a devoção do Eterno. Assim sendo, no lugar das Escrituras, nossos corpos devem ser tratados não como maus, e muito menos como uma prisão da alma, como ensinavam algumas escolas filosóficas. O corpo é um presente de Deus ao homem, e ele é feito para glorificar a Deus. Paulo ainda vai mais longe, sugerindo que o corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos apresentar os nossos membros a Cristo. As doutrinas bíblicas do corpo, existem pelo menos 4 doutrinas bíblicas relacionadas à existência do corpo do homem. São elas: a doutrina do pecado, a doutrina da encarnação, onde Cristo, o Verbo divino, se fez carne, a doutrina da salvação, que menciona a glorificação do corpo, e a própria doutrina da ressurreição, onde declara que o nosso corpo irá ressuscitar em glória. Vamos cobrir cada uma dessas doutrinas. Doutrina do pecado. Com relação ao corpo humano e o pecado, às vezes vem uma resposta antibíblica que sugere que os nossos corpos são a sede ou mesmo a fonte do pecado. Obviamente, não é isso que a Bíblia ensina. O Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, afirma algo bem diferente sobre a origem do pecado humano. O Antigo Testamento também faz as mesmas afirmações. Uma boa maneira de investigar a respeito do pecado e da sua relação com o corpo humano seria recorrer a uma concordância bíblica para pesquisar o uso da palavra carne nas Escrituras. Você descobrirá que nem sempre essa palavra pode ser interpretada como músculos que se prendem aos ossos. Conforme o contexto da passagem, significa, sim, a natureza corrompida do ser humano, que está claro que se deu com a rebelião contra Deus. Mas uma leitura atenta da Bíblia pode nos mostrar uma quantidade razoável de vezes que o termo carne é empregado com sinônimo de depravação ou pecado. Nesses textos, o apóstolo Paulo deixa claro que a origem do pecado humano é de natureza do homem e não em si do corpo físico. Certa feita, um aluno, um homem inteligente e espiritualmente perceptivo, descreveu uma prática que ilustra
que estou dizendo. Discutíamos da palavra de Cristo em Mateus 5,30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Obviamente, não podemos interpretar essa passagem literalmente. Disse esse estudante em sua terra natal que essa prática é literalmente aplicada. Ele fez lembrar também a ocasião que um ladrão foi pego e teve a sua mão decepada. Recuperado do golpe, o ladrão voltou ao crime e foi preso novamente e teve agora a outra mão que lhe sobrara cortada fora. É difícil crer, mas tempos depois ele foi preso outra vez praticando roubo com os tocos do braço que lhe restara. Ora, o pecado desse marginal não estava em suas mãos, mas em sua natureza interior, às vezes chamado pela Bíblia de carne. Nos textos também de Romanos 7,18 e Romanos 8,8, o apóstolo se refere ao corpo físico, que nele deve ser proveitoso como as partes do corpo para servir e agradar a Deus. A parte da nossa natureza que se opõe ao Criador, que é justo, santo, não é corpórea. Biblicamente, o corpo é pecaminoso por ser uma ferramenta de nossos desejos, pois nossos corpos e esses desejos encontram expressão. Falemos agora da doutrina da encarnação. Mais que qualquer outra doutrina, a doutrina da encarnação nos assegura que o corpo humano é obra boa da criação de Deus. O caso é o próprio Jesus, que tomou a forma humana e tomou um corpo verdadeiramente humano. E isso ocorreu de forma sobrenatural, porque Jesus foi concebido de forma sobrenatural. Vendo as provas bíblicas que se referem à humanidade de Cristo, temos Gálatas 4,4, indica que Cristo nasceu de uma mulher. Lucas 2,52 demonstra que o corpo de Jesus se desenvolvia, crescia Jesus em estatura. 1 João 1,3 diz que o corpo estava sujeito às mesmas relações sensoriais que o corpo de qualquer um de nós. Jesus sentia fome, sede, necessidade de dormir. 1 João 4, 2 e 3 esclarece que o espírito do anticristo negava que o Cristo havia vindo em carne. Cristo fez-se carne, exatamente como nós somos carnes. Ele foi igual a nós em tudo, no que se refere a estar até sobre a influência do pecado. A única diferença é que ele não pecou. Outra diferença de Jesus é que ele nasceu em condições normais. A hora que chegou a hora de Maria dar luz, ela deu. Jesus cresceu, Jesus amadureceu, como qualquer menino. As funções do seu corpo eram idênticas do nosso próprio corpo. Como explicou o apóstolo Paulo, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, Romanos 8,3. Isso quer dizer que o corpo, a carne de Cristo, era igual e semelhante à nossa. Mas Jesus não pecou. Ele era exposto ao pecado, foi tentado, mas sem pecado. Se Jesus não tivesse um corpo como o nosso, como poderia ser chamado verdadeiramente homem? Pois ele seria uma aparição ou um fantasma. Falemos agora da doutrina da salvação. A obra redentora de Cristo no Calvário inclui cada parte constituída do ser humano. Deus, quando salva, não salva só o seu espírito. Paulo confirma que, por divina revelação, nossos corpos são templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. E bastaria isso para provar que nossos corpos são alcançados, sim, pela salvação. Mas a Bíblia ainda vai mais além. Em 1 Coríntios 15, 34, 35, diz que haverá uma mudança fantástica nos nossos corpos quando nós formos ao arrebatamento. Naquele dia, o bendito corpo do homem vai ser transformado em sua condição atual de decadência, tornando-se agora um corpo glorificado como o corpo do próprio Cristo, Filipenses 3:21.
Muito embora não conheçamos os detalhes como se dará esse evento, é certo que nós, crentes, experimentaremos um novo nível de existência e um corpo glorificado. Falemos agora da doutrina da ressurreição. Cristo é chamado de a primícia dos que dormem, pois sua ressurreição foi diferente daquelas contadas na Bíblia ou ocorridas na história. Como primogênito dos mortos, ele é o garantidor de nossa própria ressurreição e demonstra quanto os nossos corpos são importantes para Deus. A ressurreição dos santos mortos e até daqueles condenados mortos prova o quanto o corpo do homem é importante para a plenitude do seu ser. De fato, a Bíblia ensina que desprovido de corpo o ser humano é incompleto. 2 Coríntios 5:1, o apóstolo refere-se ao corpo terreno como sendo a nossa casa terrestre e ao corpo glorificado como um edifício de Deus. Logo, ele expressa o profundo ser na habitação espiritual. A finalidade da ressurreição não é libertar o homem do corpo, mas sim de glorificar o corpo para que o salvo esteja íntegro e inteiro para a vida eterna. Aliás, os corpos que Deus nos deu eram nossos, estavam sob nosso controle. Isso mudou por causa do pecado que passou a militar em nossa carne. Haverá, porém, um dia que seremos totalmente vestidos de glória e de incorruptibilidade. A glória desse novo corpo imortal excederá infinitivamente a glória do corpo terrestre. Vamos aos exercícios, teste 1, ou da lição 1. Localize em sua concordância bíblica a palavra pó e relacione algumas referências nas quais a palavra refere-se ao homem como criatura feita do pó. Bom, você vai procurar aí na concordância, mas você deve achar versos como do pó viestes, o Senhor formou o homem do pó da terra, do pó viestes, ao pó tornarás. São versos como esse que você vai colocar aí na sua resposta. 2.2. Reserve um tempo para considerar como você trata o seu corpo. Você tem alguma atitude errada em relação a isso? Olha aí, nós temos que tratar bem o nosso corpo. Devemos alimentá-lo, devemos cuidá-lo, devemos dar o descanso necessário. Isso são coisas. E a atitude errada é se nós abusamos de nosso corpo, é uma atitude errada. No contexto de que estamos estudando, o que a encarnação de Cristo nos ensina sobre o corpo humano? O que a encarnação de Cristo ensina é que a matéria em si não é má. Às vezes os desejos que nós temos e que realizamos por meio do corpo é sim, mas não o corpo humano. Daí o fato de Jesus ter encarnado. Declara como Gênesis 1:31 mostra o corpo físico que Deus criou para o homem não era mau em si mesmo. Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus fez era muito bom. 2.5. Associe a cada doutrina bíblica com a clara declaração da evidência bíblica que se refere no contexto que temos estudado. Vamos lá, coluna A. Corpo humano de Cristo prova que todos os corpos humanos são bons em si mesmo. Aqui é o número 2, doutrina da encarnação. O corpo glorioso de Cristo é garantia que os corpos glorificados para os salvos. Aqui é a doutrina da salvação, número 3. Então, na primeira é 2, na segunda é 3. C. Alguns corpos humanos são a morada do Espírito de Deus na terra. Essa daqui seria a doutrina, aqui seria a doutrina da salvação, número 3. A outra, B, seria a doutrina da ressurreição. Os corpos humanos são uma frequente ferramenta para a expressão do desejo maligno. Número 1, doutrina do pecado. Vamos ao texto 2, falando ainda da natureza total. Deus criou o homem com um corpo. Isso é diferente de dizer que o homem é um corpo. E ainda mais que isso, embora o homem tenha um corpo,
O homem, na verdade, é um ser espiritual, e isso é o que distingue o ser humano dos animais. O ser humano, ele foi feito do pó da terra, que significa que ele tem uma mistura de elementos e produtos químicos que vêm da terra. Mas pelo fôlego que Deus soprou em Adão, a poeira que vive, pensa e fala e até adora a Deus, a Bíblia explica e prova que o espírito do homem sobrevive à morte física do corpo. Filipenses 1, verso 22 e 23. Que o homem é um ser espiritual, portanto todos os cristãos concordam, mas não existe ainda entre os cristãos unanimidade sobre a natureza exata dessa condição espiritual. Falemos alguns conceitos teológicos sobre isso. Tricotomia. O sentido geral de tricotomia quer dizer a divisão em 3 partes, ou classes, ou elementos. Nesse estudo, vamos estudar a natureza humana. E vamos entender que essa natureza se divide em 3 partes: espírito, alma e corpo. Ao lado do corpo, a palavra carne, sars, no grego, é empregada para se referir à natureza física do homem. Como agora já não restam dúvidas sobre o corpo, voltemos então à alma e ao espírito, começando pela dúvida de serem elas partes independentes da natureza interna do homem. Nós, tricotomistas, dizemos que sim. Vamos aprender esse argumento. Gênesis 2:7. Desculpa. Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. G.C. Berkouwer está correto ao dizer que a ênfase dada nessa passagem não é a constituição do homem, mas sim chama a atenção o fato que esse verso distingue apenas 2 elementos da natureza, a alma e o corpo. Quanto a isso, os tricotomistas argumentam que, embora o livro de Gênesis não indique a natureza tríplice do homem, a Bíblia vai revelando progressivamente. A linguagem bíblica que denota a tricotomia do homem se encontra pelo emprego de 3 diferentes palavras: espírito, no grego pneuma, alma, que é psique, e corpo, que é soma. Lendo a Bíblia, podemos ter a expressão de que o espírito e alma são sinônimos, mas na verdade não o são. De fato, algumas passagens e menção que pressupõem o outro lado, mas ambas as partes são distintas. Uma boa forma de entender é assumir a alma como as partes distintas do corpo, a fração posicional do homem. O espírito, por seu turno elevado, comunica-se com Deus, mas muitos espíritos, devido ao pecado, ficam mortificados por causa da queda do homem no Éden, deixando assim o ser humano sendo governado pela sua alma e não pelo seu espírito. Contudo, a partir da regeneração que é operada no homem pela salvação que nós temos em Cristo, o espírito é vivificado e tudo no homem muda a partir de então. Como vemos, essas diferenças são significativas no vocabulário e nas funções do espírito, da alma e do corpo. Há 2 passagens bíblicas emblemáticas que fundamentam a tricotomia. Uma é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus e paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. E a outra é Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante
do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Devemos lembrar que Paulo, a falar aos filipenses, mantinha firmes no espírito e no ânimo pela fé no evangelho. Outra passagem de 1 Tessalonicenses, conforme mencionamos, que ninguém pode ignorar, que aqui há claramente 3 partes constituindo. Agora, muita atenção. Embora nós nos declaremos tricotomistas, é fato que nem todos argumentos tidos por tricotomistas são esboçados por nós. Por exemplo, diz ser uma posição tricotômica, ou seja, são 3 divisões, o entendimento do homem ser constituído por 3 partes, o espírito, a alma e o corpo. Há exemplo, por exemplo, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse, aliás, é um argumento muito frequente. Contudo, James Oliver Bushell explica: qualquer tentativa de fazer uma analogia entre as pessoas da Trindade e a alegada natureza tricotômica do homem resulta em uma heresia séria, pois o espírito é superior à alma, e a alma e ao espírito são superiores ao corpo. Aqui nós teríamos uma trindade subordinada, ou mostrando que uma pessoa da trindade seria superior à outra. Então, não há nenhuma analogia com o Deus triuno, cujas pessoas são iguais em substância, em poder e em glória. Portanto, não podemos fazer essa analogia. Falemos agora da dicotomia. Ainda que nós creiamos numa tricotomia humana, espírito, alma e corpo, devemos nos ater a alguns argumentos a favor de uma dicotomia, pois eles são frequentes e firmes e expostos também biblicamente. A dicotomia apresenta, como veremos, o uso de textos bíblicos e argumentos mínimos provocativos. Um desses é que o homem tem consciência da sua alma e de seu espírito separadamente. E isso prova para eles, para os dicotomistas, que alma e espírito são a mesma coisa. Para os dicotomistas, o homem só tem 2 partes, a parte material, que é o corpo, e a parte espiritual, que é a alma e espírito. E o sentido geral da palavra dicotomia é a divisão em 2 classes, ou 2 elementos, no estudo da natureza humana. Isso é, que o homem é constituído por corpo, que é a porção física, e de uma parte espiritual, que seria a alma e o espírito. E eles, por exemplo, mostram Gênesis 2:7, corpo e alma. Salmo 146:4, corpo e espírito. Eclesiastes 12:7, corpo e espírito. Mateus 10:28, corpo e alma. 1 Coríntios 7:14, corpo e espírito. 2 Coríntios 7:1, corpo e espírito. Em todas as passagens, vemos uma dicotomia, ou é corpo e alma, ou corpo e espírito. O que pode afirmar com as passagens, que alguns dicotomistas dizem que só existem 2 naturezas na parte humana. Por exemplo, para o apóstolo Paulo, em maior de suas partes, ele também menciona corpo, que é tomado do pó. Outras vezes menciona a carne. E o mesmo espírito e alma estão citados pelas funções em que se distingue. Por exemplo, em Mateus 26:38, a palavra alma aparece, e em Marcos 8:12, espírito. Jesus aqui está expressando profunda tristeza, o pesar de espírito. Em 2 Pedro 2:8, e alma. Falam de provação ou aborrecimento interior. Em Atos 19, Paulo é provocado em seu espírito por todos os ídolos que acaba vendo na cidade de Atenas. Pedro diz que a alma justa de Ló ficou irritada ao observar a maldade do povo. No Evangelho de João, Jesus está perturbado em sua alma, no 12:27, e depois no 13:21, em seu espírito. Finalmente, essas declarações paralelas, Maria engrandece o Senhor com a sua alma.
e o seu espírito se alegra em Deus. Essa passagem indica que alma e espírito às vezes são usadas pelos escritores bíblicos indiscriminadamente e pode sugerir a mesma coisa entre os dois. A forma amalgada entre ambas se dão espírito e alma e torna tão fácil entender que uma é parte da outra e elas convivem juntos e que só mesmo a Bíblia e a palavra de Deus a podem separar. Falemos agora do texto de Marcos 12, 28 a 34, e Mateus 22, 34 a 40, e Lucas 10, 25 a 28. Que você lê para tentar responder o exercício 8, que os dicotomistas diriam para apoiar suas convicções. Eles começariam afirmando que ao dizer que amamos a Deus com o coração, alma, entendimento e as forças, Cristo não está dizendo que o homem é composto de 4 partes, e salienta o fato de Jesus não se referir ao Espírito. Logo conclui que o Senhor Jesus se utilizou de vários sinônimos para referir a mesma coisa, alma e espírito. Os textos de Atos 2, 27, Hebreus 12, 23, 1 Pedro 3, 19 e Apocalipse 6, 9, refere-se à existência espiritual do homem após a morte. Em Atos, Pedro cita o rei Davi, quando ele diz que Deus não abandonaria sua alma no inferno. A passagem de Hebreus descreve uma nova relação de Deus e sua santidade por parte dos espíritos e justos aperfeiçoados. Num verso de difícil interpretação, Pedro diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. E no Apocalipse, João afirma ter visto as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus. Esses versos todos são usados pelos dicotomistas para testar que após a morte a porção espiritual do homem pode ser chamada tanto de espírito como de alma, sendo ambos nomes para uma mesma coisa. E segundo eles, só confirmam uma coisa: o homem é feito de matéria, corpo, e de uma porção espiritual, alma ou espírito, que tanto faz o nome que se dá, eles continuam existindo após a morte. Crer na dicotomia ou na tricotomia faz diferença? Aluno, prezado aluno, a essa altura está bem claro que o entendimento bíblico sobre a constituição do homem é, na verdade, tricotômico. Nós cremos pela Escritura que o ser humano foi criado, sim, em 3 partes distintas: o espírito, a alma e o corpo. Mas se você crer também na dicotomia ou na tricotomia, faz alguma diferença? Não. Porque, afinal de contas, o homem é um ser completo. Eu não posso ficar separando a alma do espírito e do corpo. Se eu faço isso, acaba o processo, é o processo da morte. Mas antes de explicar o que se torna a dicotomia um erro, vamos ser honestos. Embora a dicotomia cremos que está errada e que heresias já foram criadas a partir desse entendimento também tricotômico do ser humano, certo teólogo do século IV, conhecido como Apolinário de Laodiceia, desenvolveu um ensino herético que dizia que Cristo tinha corpo humano, mas uma mente exclusivamente divina. Logo, embora aceitasse Jesus como verdadeiro Deus, ele negava que o Senhor tinha sido o verdadeiro homem. Essa questão cita exemplos de uma heresia. E essa era uma heresia tricotomista, para deixar claro que não basta entender corretamente uma parte das Escrituras e interpretar o restante conforme achamos melhor. Temos que ser completamente fiéis àquilo que a Bíblia ensina. Outra questão a deixar alguns teólogos tricotômicos em situação herética é dizer que o espírito é superior à alma, tornando assim possível que o homem pegue na alma, mas mantenha o espírito, peque na alma, mas mantenha o espírito puro. Ora, isso é uma heresia gravíssima,
posto que a Bíblia mostra claramente que o pecado gera a morte espiritual, tanto na alma quanto no espírito humano. A dicotomia, por seu turno, além de ser um exemplo acabado de equívocos hermenêuticos, conforme vimos anteriormente, ainda nega uma realidade bíblica incontornável, que é a possessão demoníaca. Isso mesmo, muitos dicotomistas negam que o ser humano pode ser possuído por Satanás ou pelos demônios, e deixam a refutação aqui, caso nas escrituras sobre pessoas de endemoniados. Concluindo, portanto, diz que a diferença, crer ou não na dicotomia ou na tricotomia, especialmente porque a dicotomia acaba sendo um erro hermenêutico e, com isso, uma heresia. Entretanto, mesmo que acertadamente defendamos a tricotomia, não podemos descuidar de toda a revelação da Bíblia, muito especialmente quando isso deturpa questões sumariamente importantes, como a doutrina da encarnação, a doutrina da dupla natureza humana e divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aos exercícios. Por que 1 Tessalonicenses 5:23 é tão importante para fundamentar a visão tricotômica do homem? Porque ali nós encontramos espírito, alma e corpo. 2:7. Nesse momento, quero que você vá à Bíblia, leia o texto de Marcos 12, 28, 34, Mateus e Lucas. Agora responda como um dicotomista usaria as passagens para apoiar sua visão da natureza do homem. Bom, o dicotomista vai usar as passagens mostrando corpo e alma, corpo e espírito, é assim que ele vai usar, não é? E tentar dizer que é a mesma coisa. 2:8. Assinale as alternativas corretas quanto à tricotomia humana. Aqui pode ter mais de uma. Primeira, a natureza tríplice do homem é ensinada progressivamente na Bíblia, está certa, pode marcar A. Segundo, por ser imagem de Deus, o homem encerra em si uma miniatura da Trindade. Sim, mas cuidado com essa, não é? Terceiro, o linguajar empregado na Bíblia denota a existência tricotômica do homem, certo? E D, a tricotomia do homem é explicada com muitas passagens bíblicas. Essa não marca porque são apenas duas praticamente. Então, a D não marca, A está certa, B certa, C certa. 2:9. Assinale cada alternativa correta, cada uma. A dicotomia não distingue a alma do espírito, antes considera com nomes diferentes para a mesma coisa, certo? O dicotomista concebe o homem como sendo matéria, corpo, parte espiritual, às vezes chamada de alma e outras vezes espírito, certo? Pode marcar. A e B estão certas. O dicotomista compreende que o homem só tem alma e não tem espírito. Não, essa não está certa. Eles acham que alterna. O dicotomista compreende que o homem só tem espírito e não tem alma. Também não está certo. Só A e B estão certas. Vamos a 2:10. Como exercício para memorizar o conteúdo de alguns versos bíblicos, estudamos aqui e associa a coluna A de acordo com a B. Estais no mesmo espírito e no mesmo ânimo. Aqui é o número 3, Filipenses 1:27. Espírito dos justos aperfeiçoados. Aqui seria o texto de Hebreus 12:23. A divisão da alma e do espírito é o número 5, Hebreus 4:12. Espírito, alma e corpo é o texto número 4, aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo natural, o corpo espiritual, é 1 Coríntios 15:44. E sobrou as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, Apocalipse 6:9, número 2, tá bom? Vamos então, o 2:8, assinale os fatos sobre os quais se baseia a visão da dicotomia da natureza do homem.
Os fatos, a Bíblia descreve várias passagens, apenas 2 porções constituintes. Sim, a A pode marcar. A B, as funções que associamos à alma e ao espírito não são suficientes para afirmar que eles existem distintamente, logo o homem só tem uma porção espiritual. A B também pode marcar, em nenhuma passagem da Bíblia diz que a alma é distinta do espírito. A C não, a consciência humana não detecta uma distinção entre a alma e o espírito. Pode marcar também a letra D. Então aqui fica A, B e D, a C não marca. 2.12. Assinale cada alternativa correta e conclusiva sobre a dicotomia e tricotomia. A tricotomia é biblicamente fundamentada ao entendimento correto sobre a constituição do homem. Certo? Pode marcar A. B. Embora os dicotomistas se utilizem textos bíblicos para fundamentar sua compreensão, a dicotomia é fruto de um erro hermenêutico. Você pode marcar B. C. Ser um tricotomista não livra o teólogo a cometer outros erros. Pode marcar C também. Boa parte dos dicotomistas têm dificuldade para aceitar que o ser humano possa ser acometido por uma possessão demoníaca. Certo? Pode marcar D. E o correto posicionamento bíblico sobre a natureza humana é tricotomia. Isso. E. Pode marcar todas aqui. A, B, C, D, E. 2.3. Qual a importância de debater sobre a natureza tricotômica ou dicotômica do homem? Realmente não há nenhuma importância, apenas pontos teológicos. Então, pode dizer que não há importância, só não incorrer num erro hermenêutico e não incorrer em heresia. 2.14. Embora a tricotomia seja bíblica, por que alguns teólogos tricotômicos correm erros em suas conclusões? Porque você pode estar certo acerca de um ponto da Bíblia, mas não quer dizer que está certo acerca de todos. Vamos ao texto 3. Falemos agora da origem da alma. Os debates sobre a origem da alma sempre foram muito importantes e acalorados no cristianismo. Desde a igreja primitiva, foram muitas vezes os estudiosos se desentenderam sobre esse assunto. Curiosa e perigosamente, aliás, estudos sobre a origem da alma sempre parecem mais próximos e dependendo da filosofia do que da própria Bíblia. Um erro, sem dúvida. Folheando rapidamente a história da teologia cristã, encontraremos Orígenes confessando a ideia platônica da pré-existência da alma. E há outros exemplos tão errados quanto esse. Para esse fim, vamos então nos deter a 3 conceitos. Primeiro, a pré-existência da alma. Segundo, o traducianismo. E terceiro, o criacionismo da alma. Falemos da pré-existência, que era aceitado por Orígenes, um teólogo do 2º século. O pré-existencialismo não é cristão em sua origem. Trata-se de uma ideia platônica. Em resumo, essa heresia ensina que a alma caiu à terra, desprendendo-se ou derivando-se de Deus. E embora houvesse saído dele ainda aquecida e pura, ela esfriou-se a ponto de tornar-se o que chamamos de alma. Por essa concepção herética, determinados fatores ocorridos na pré-existência foram determinados que o estado atual de cada uma das almas. Orígenes cria em uma espécie de queda do pecado pré-temporal. Por isso ele considerava que a existência material do homem é um castigo pelos pecados cometidos nessa pré-existência. Se isso fosse certo, e não é, o pecado haveria entrado no mundo num estado pré-temporal, até mesmo antes de nosso pai Adão e de nossa mãe Eva. Teria nascido em pecado, como já vimos, o que não é verdade. Vamos então resumir isso. Pré-existencialismo é uma ideia sem base
escriturística. Suas formas refletem uma base de filosofia pagã, que faz do corpo um castigo para a alma, entende o corpo humano como um acidente, posto que a alma existia sem ele, e o homem já teria sido completo assim sem corpo físico. Destrói também a humanidade da raça humana, porque aceita que as almas individuais tiram muito tempo antes de entrar na vida presente. Trata o homem como um ser não consciente da sua própria existência, posto que nenhum de nós se recorda de sua pré-existência. O pré-existencialismo da alma é uma heresia terrível e abominável. Vamos ao traducianismo. Essa posição ou suposição ensina que as almas propagam-se juntamente com a reprodução entre o homem e a mulher. É como se a alma fosse transmitida aos filhos pelos seus pais. Essa é uma posição bastante comum entre teólogos reformados. Para defender essa tese, os tradicionistas citam largamente as escrituras, começando pelo fato que um homem deve reproduzir-se, o que implica na propagação da totalidade do ser humano e não somente do seu corpo. Essa hipótese assume que o homem Adão não se refere unicamente ao primeiro homem, mas sim à espécie humana. Prosseguindo, o tradicionismo indica que a aparição de Eva a partir da costela de Adão dispensou o sopro do fôlego de vida da parte de Deus, pois a propagação é plena. Prossegue ainda sugerindo que o Criador encerrou o seu trabalho no sexto dia após criar o homem, e que o surgimento da mulher não foi criação, mas propagação. Contanto, parecem argumentos muito interessantes e evidentes, o traducianismo esconde algumas armadilhas perigosas. Primeiro, essa é uma ideia dicotomista. Segundo, a alma ela é indivisível, e sendo assim, os traducianistas precisam se haver de duas questões. Se a alma da criança é formada pelos pais, então ela é divisível. E se não for assim, então que os filhos herdam as suas almas do pai e da mãe. Para tentar escapar isso, muitos traducianistas apelam ao pré-existencialismo da alma. O traducianismo faz do pecado uma condição hereditária, erradicando a responsabilidade individual do ser humano. E o quarto e último ponto, algo muito confortável para calvinistas, certamente. Vamos agora falar do criacionismo. Esse entendimento considera as almas de cada ser humano como sendo resultado de um ato de Deus, cujo tempo de ocorrência, aliás, não pode ser determinado, não pode ser na pré-existência da alma, mas por ser o Criador, um ente nunca sujeito ao tempo, ele é pai da eternidade. Em sendo criadas diretamente pelo Senhor, as almas de cada ser humano são puras, assim como seus corpos, embora o pecado contaminou a ambos. A alma se faz presente no ser humano desde o momento inercial da concepção. O relato da criação assinala uma distinção clara entre a criação do corpo e da alma. O corpo foi tomado do pó da terra. A alma vem diretamente de Deus. Em toda a Bíblia, essa distinção se conserva, pois a alma e o corpo não são apenas distintos, mas também têm origens distintas. Você ainda pode prosseguir lendo as referências bíblicas como Eclesiastes 12:7, Isaías 42:5, Zacarias 12:1, Hebreus 12:9 e Números, capítulo 16:22. Além disso, o criacionismo da alma explica muito perfeitamente o fato de toda a raça humana está sob o efeito do pecado de Adão, o que não acontece por hereditariedade, mas como no traducianismo, mas por imputação do pecado.
Outro fato importante é que o criacionismo da alma conserva a ideia de alma como indivisível. O criacionismo da alma não tropeça na cristologia e adora Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Vamos aos exercícios. Assinale cada alternativa correta sobre a origem da alma humana. Platão acreditava na pré-existência da alma, certo? Pode marcar A. B. O criacionismo da alma é bíblico. Pode marcar B também. Orígenes aceitou o erro da pré-existência. C. Pode marcar. D. Uma parte substancial do debate sobre a origem da alma é perigosamente dependendo da filosofia, certo? Até agora A, B, C e D estão certas. O tradicionalismo é comum entre os reformadores e apoia as suposições da predestinação da alma. Também pode marcar E. F. A hipótese da pré-existência da alma é uma ideia sem base escriturística, certo? G. A hipótese da pré-existência da alma tem base filosófica pagã, que faz o corpo um castigo para a alma, certo? Até agora todas estão certas. Vai na H. A hipótese da pré-existência da alma entende o corpo humano como um acidente, posto que a alma existia sem ele e o homem já seria completo assim sem o corpo físico, certo? Também H. I. A hipótese da pré-existência da alma destrói a homogeneidade da raça humana porque aceita que as almas individuais existiram muito tempo antes de entrar na vida presente, certo? Aí também J. A hipótese da pré-existência da alma trata o homem como um ser não consciente de sua própria existência, posto que nenhum de nós recorda da sua pré-existência, certo? Também o tradicionismo é uma ideia dicotomista, certo? Acá, o tradicionismo não concebe a alma como indivisível. Também L. Alguns tradicionistas apelam ao pré-existencialismo da alma, M. E o tradicionismo faz do pecado uma condição hereditária, erradicando as responsabilidades individuais do ser humano. Então, todas aqui estão certas. Pode marcar de A a N, todas. Vamos agora ao texto de número 4, considerações finais. Meditemos no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuísse os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são a soma deles. Se eu os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio,
Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essas são as considerações finais, não é? O Salmo 139. Vamos à revisão dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. O relato de Gênesis indica que o corpo físico do homem é, letra C, bom porque Deus o criou. 2,17, qual dessas doutrinas nos assegura o corpo humano é uma boa criação? Aqui podemos citar a letra C, a doutrina da encarnação. Cristo encarnou num corpo humano. 2,18, os tricotomistas acreditam que existem 3 elementos na natureza do homem. 3 elementos na natureza do homem. Letra A, o dicotomista é aquele que ensina que a natureza do homem é dividida em 2 partes. Letra B. Vamos a marque C para certo e para errado. A dicotomia interpreta a palavra divisão em Hebreus 4:12 como significando divisão dentro da alma e não entre alma e espírito. O entendimento sobre a natureza, aqui está certo, né? 2,20 certo. 2,21, o entendimento sobre a natureza humana tem muitas relevância doutrinária, certo? 2,22, o pré-existencialismo da alma e o tradicionismo são conceitos errados sobre a origem da alma, certo? O pré-existencialismo da alma é dependente da filosofia grega, certo? Então aqui está tudo certo. Responda o que o tradicionismo diz sobre a propagação das almas humanas, que a propagação vem através do pai e da mãe, e que herdam do pai e da mãe a parte de suas almas. 2,25, o que se chama o entendimento de que a alma humana e individual é resultado de uma intervenção direta de Deus, criada por ele, é o criacionismo da alma. Criacionismo da alma. Com isso, nós concluímos essa lição. O aluno da ETAD agora deve ir ao WhatsApp do aluno. Ali você vai encontrar o link do teste 1, onde abrange a lição 1 e 2, que é a origem do homem e a natureza do homem. Então vamos agora a uma pequena revisão da prova para o aluno. Preste atenção na revisão, anote o que nós vamos falar e depois você vai e faz a prova. Muito bem, o teste começa com a primeira pergunta. Em todas as escrituras vê-se um constante esforço em evidenciar que a existência de Deus é uma realidade, por meio do sistema de evidências lógicas construída pelos escritores bíblicos. Errado. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, a Bíblia aceita Deus como fato. Então a 1 está errada. 2, então é a letra B aqui, errado. 2. Não obstante o Espírito Santo revele a Cristo, Deus, contudo, não pode revelar uma nova verdade, além de que já foi exposta na Sagrada Escritura, certo? Todas as revelações têm que estar baseadas na Bíblia, então a 2 está certa. 3. A doutrina da Trindade é explicitamente exposta tanto no Antigo como no Novo Testamento, errado. Ela é implícita no Antigo e explícita no Novo, errado. Então, a 1 está errado, a 2 está certo, a 3 está errado. Vamos à quarta. A afirmação de que o homem é responsabilidade por suas escolhas se fundamenta no fato de que ele é criação direta de Deus, certo? 4, certo. 5. A ordem adotada por Deus na criação, primeiro a vegetação, depois os peixes, seguido pelas aves. Na sequência, os animais terrestres e, por fim, o homem,
também é conhecido como escala ascendente da vida e pode ser identificada como evolucionismo. Estava tudo certo aqui na 5 até dizer como evolucionismo. Aí está errado. Então a 5 está errada. Vamos a 6. Uma hermenêutica bíblica sadia entenderá os dias da criação, não figuradamente como era, mas como período literal de 24 horas. Certo. A 6 está certo. Então, vamos à 7ª, afirmação de Isaías 45, 18, da sustentação bíblica, a teoria da lacuna vista entre os versos 1 e 2 do capítulo Gênesis. Errado. 7ª, errado. 8º, a evidência escriturística para afirmarmos que as genealogias bíblicas contemplam todos os indivíduos envolvidos, sejam eles relevantes ou não. Errado também. 9ª, a constante processo de uma degradação da matéria e da energia, pela qual ambos se tornam nativos, é demonstrado pela lei da entropia, certo, que é uma lei que contraria o evolucionismo. 9, certo. 10ª, a condição natural humana de distinguir obediência e desobediência resulta em sua capacidade de sensibilidade moral, certo. 11. O homem, enquanto criação divina, só adquiriu a capacidade de comunicação linguística na mesma proporção do seu aprendizado. Errado. O homem, logo no início, já falava. Então, a 11 está errada. 12. A natureza moral e religiosa inata do ser humano indica a sua condição de responder ao anúncio do evangelho. Certo. 13. A queda do homem resultou na eventual morte para ele e seus descendentes. Certo. 14. O elemento pó pelo qual Deus fez o homem se refere à condição de impureza e contaminação. Errada. 15. O relato da criação evidencia que a ausência do pecado facultaria a Adão gozo da nobreza e a similaridade com Deus por tempo indeterminado. Certo. E 16, o Novo Testamento Especial, as epístolas do apóstolo Paulo, dão conta que o termo carne é empregado como sinônimo de depravação ou pecado, razão pela qual entendemos que o corpo é responsável pelo pecado humano. Errado. O corpo não é responsável, os desejos sim. Errado. Então, essa aqui parece ter errado e certo, quase que a metade. Você reveja aí as questões e você tem um bom teste. Se você não é aluno da ETAD e gostaria de ser, entre em contato conosco. Você pode acessar as aulas pelo canal do YouTube. Nós lhe daremos acesso à plataforma do aluno para você poder ler o material, responder as perguntas e também ao WhatsApp para você fazer as suas provas e obter a sua avaliação e, no final do curso, obter o seu certificado de conclusão. Caso você não tenha interesse, só quer assistir, continue. Acione o nosso canal PR e Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique no playlist, ali você vai encontrar 227 pastas, com um total de 6.380 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. E divulgue o nosso canal e aprenda cada vez mais ali. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Se você é aluno, estude para a semana que vem a lição 3 e 4 da doutrina do homem e do pecado. Deus te abençoe. Amém.